Bom dia, amigos do YouTube, do Facebook, do Instagram. Bom dia para vocês. É o Dr. Heleno Lopes, eu estou aqui na casa do Jairo, amigo e irmão, no Passaré. Hoje é o dia 24 de abril de 2022, domingo. Eu vou dar um bote aqui. Eu vou falar sobre a culpa, sobre o problema dos ministros, sobre a cara de pau do Michel Temer e também falar sobre bem de família. É um assunto de direito que me pediram. Senhores, foi pela primeira vez que eu assisti, ouvi, televisão, tudo divulgou, e os ministros não iriam aos holofotes criticar o decreto de graça com sabor de indulto baixado pelo Bolsonaro para salvar o deputado federal Daniel Silveira, condenado pela ação 1044, que é um pedaço do inquérito do fim do mundo, que esse inquérito é assim como uma teia de aranha que vai pegando os mosquitos, e os mosquitos são as vítimas dessa ofensa permanente à Constituição Federal, pelos esquerdas que querem comandar o Brasil, querem mandar no poder. Ninguém pode duvidar dos textos constitucionais violados pelo Supremo Tribunal Federal, não pela instituição, mas pelos aproveitadores do nome de ministro para transtornarem a vida democrática do país. Porque quando tem gente vestida de verde e amarelo, é nazista. E quando tem de vermelho, é democrata. Isso é a maior esculhambação que se pode nominar. Aliás, eu quero dizer a você o seguinte. Eu assisti, hoje eu mexendo no celular, a negada está botando tudo mesmo, nas redes sociais, enquanto é tempo, antes da proibição, sobre as cachorradas existentes nessa vida dos três poderes. E tem lá um bate-boca do ministro Gilmar Mendes com o ministro Luiz Roberto Barroso. E você aproveitou para dar liberdade ao Zé Disseu. Aí o Gilmar respondeu aquela exclamação. O Supremo Tribunal Federal merece respeito. E nós respeitamos o Supremo. Quem diz respeito ao Supremo Tribunal Federal são atualmente 9 ministros. Eu digo não porque o André Mendonça, ele ainda está meio desconcertado, assim como o Cássio Nunes Marques, quando começou na condição de ministro. É de se perdoar. Mas eles eram 11 desrespeitando. Saíram 2. O senhor Celso de Mello foi um que, jogando fogo pelas narinas, chamou o presidente de genocida. Hoje eu estava vendo uma live do Bolsonaro, ele dizendo, aqui, jornal tal, Adélio Bispo foi, como é que diz, não agiu certo, Adélio Bispo não fez um negócio bem feito, outro eu quero a morte de Bolsonaro, outro, tomara que ele morra, um bocado de coisas, rapaz, um bocado de heresias contra o homem. O cara desse, desde o dia que entrou, é levado à execração pública pela imprensa roxa, enquanto somente a Jovem Pan ainda consegue equilibrar o jogo, mas lá fora,
nos Estados Unidos, na Europa, em todo canto. Todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Todo mundo sabe a conduta dos ministros. Quando é que vem a extradição do Alan Santos? Não vem. Por que o Alan Santos é processado perante o Supremo Tribunal Federal, que ele não tem foro privilegiado? Por que o Zé Trovão também? É isso aí, meus amigos. É exatamente a definição da conduta de cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Luiz Fux entrou muito como presidente, muito sério, mas entrou no mesmo jogo. Agora, eu acho que a maior cara de pau que eu vi, hoje eu falei disso, mas não sabia do teor. Michel Temer, que eu tinha dito e todo mundo comenta que o Michel Temer é que está nesse jogo aí para esculhambar a democracia, porque ele tem sangue de turco, ele é processado criminalmente, o processo dele está para lá, graças ao beneplácito dos ministros, um país que o Renan Calheiros, com quase 15 processos criminais, sem movimentação por capricho dos ministros, esnoba democracia, esnoba respeito, canalha daquele. Aliás, tem dois cantores, que já faleceram há muito tempo, que devem ser ancestrais do Renan Calheiros. O Augusto Calheiros, pobrezinho, né? A Patativa do Norte. E o Rinaldo Calheiros, grande cantor com a Silvana, sempre faz dupla. Então, senhores, o que é que eu ouvi hoje para consagrar? Porque o Michel Temer foi que abrandou o Alexandre Moraes naquele afé em que ele disse que aquela movimentação de 7 de setembro foi antidemocrática. E eu vi hoje, ele impôs ao Bolsonaro, como que impôs? Desistir, revogar o decreto de graça do Daniel Silveira, esperar o trânsito ter julgado da sentença. Onde é que está escrito isso, Michel Temer? Agora, uma coisa eu disse, eles estão estudando uma forma de modificar a jurisprudência que foi originária do próprio Alexandre de Moraes. Porque é o seguinte, Bolsonaro, ele é bem assessorado, muito bem assessorado, juridicamente é. Vocês sabiam que tudo que o Bolsonaro fala é medido, é pesado, é explicado, para evitar que ele seja vítima da conduta de quem quer retirá-lo do poder. No caso, o ladrão de 9 dedos, bem assessorado pelos que ele colocou no Supremo Tribunal Federal. Aí, eu estava vendo a CNN na live. A CNN avisa que o Michel Temer disse isso, desistir, revogar o decreto de graça que eu digo é a expressão da Constituição Federal. Mas eu entendo que é uma graça acumulada com indulto. Tanto é verdade que o Bolsonaro usa a palavra indulto no próprio decreto. Então, aí, resposta do Bolsonaro, na CNN. Não, só uma palavra, foi bem feito, né? E ele hoje relacionou, eu vi uma live do Bolsonaro, relacionando frases da Amanda Klein, frases da Thaís Oyama, frases da Miriam Leitão, frases não sei de quem mais, frases da facada que levou, os desejos públicos na imprensa, rádio, televisão, jornais, entendeu? Sobre as vezes que desejaram a morte dele, cortar o pescoço dele, a pena quem matar o Bolsonaro, a pena é diminuída. Isso é ridículo. Quer dizer, eles podem dizer tudo. E o pessoal da direita conservadora não pode dizer nada. Nós temos a felicidade de termos um presidente que rasgou o véu da entrada do comunismo no Brasil. E não vai ser hoje nem amanhã que o comunismo vai querer reinar.
primeiro o Lula, mas a Dilma, mas o PT fizeram, desde o tempo do Zé Sarney, 21 de abril de 85, eles fizeram tudo para roubar. Todo mundo é rico, não tem nem um pobrezinho no PT, tudo à custa dos cofres públicos. Só a Petrobras foram bilhões de reais desviados da Petrobras. O BNDES, quem está pagando os empréstimos feitos pela Dilma e pelo Lula, é exatamente o Tesouro Nacional, que é o fiador do empréstimo para Cuba, para Venezuela, para Bolívia, para Nicarágua, para Macau, para Moçambique, para Uruguai, Argentina. Vocês vejam aí o que é a Argentina hoje. A Argentina está igual a China, está comendo rato e morcego. Agora, pregar o comunismo do Brasil pela semelhança que o Lula disse abertamente. O regime chinês é o melhor. O socialismo de lá tem que implantar aqui. Aí, o que acontece? Implantar o comunismo aqui no Brasil. Para quê? Para comer morcego, comer rato, barata, camundongo, como acontece na China. Todo mundo sabe disso. Estupro a toda hora, aborto, porque vocês sabem que a Bolívia aprovou o aborto, a Bolívia foi, de 12 semanas. O pessoal é matar uma pessoa que já tem até tudo para nascer. O Brasil não tolera isso não, porque o direito à vida está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, tem vários itens. E essa vida é a pessoa viva, a mulher, mas uma vida dentro dela que é o nascituro, é o embrião. A concepção já é a vida da pessoa. Nós católicos, nós cristãos, não apoiamos o aborto. E eu já disse que até o artigo 128 do Código Penal deveria sofrer modificação para não permitir o aborto do estupro, porque se na época, antes do Código Civil, antes da emenda constitucional número 9, a Constituição de 67, que instituiu o divórcio no Brasil, antes de tudo isso, antes da internet, era difícil, mas hoje tem como é que se diz, a adoção. Você tem um conselho só para receber pessoas, crianças para adotar. Muitas pessoas vêm procurando, eu quero esse menino aqui, eu quero essa garota, eu vou adotar fulano, você tem idoneidade. Então, se a mulher se a mulher engravidou num estupro, poderia esse estupro ser relevado, não ser permitido o aborto, porque ela poderia doar a criança para o Sistema Nacional de Adoção. Esse sistema está aí aberto, todo mundo pode ter acesso. Eu tenho muitos amigos meus advogados que já adotaram crianças. Tem um que não se deu bem não, viu? Ele adotou e não deu educação, um casal. O garoto se perdeu, hoje está drogado, menos de 15 anos, ele passou a ser um perigo para a sociedade. E ele não dá jeito. Então é isso que eu digo. A criança tem que ser educada dentro de casa. Não é com ideologia de gênero que a criança tem que ser orientada dentro da sala de aula por professores que não têm respeito com a dignidade do ser humano, porque nós não somos contra qualquer tipo de ideologia de gênero. Nós somos, não pelo ensinamento na sala de aula, mas pela educação dos pais, para evitar essa coisa feia que é o orgulho gay, que é a maior vergonha nacional, entendeu? Mas não tem nada a ver com isso, é problema deles, né? Mas vamos ao caso. Os ministros estão muito silenciosos. Agora, sabe quem é a culpa de tudo isso? A culpa maior, em primeiro lugar, José Antônio Dias Toffoli, que quando assumiu a presidência do STF, conservando a sua qualidade de petista,
de comunista, porque não resta dúvida. Ele abriu esse inquérito do fim do mundo, criticado em prosa e verso por ministro do próprio STF. Inclusive o Marco Aurélio de Mello, ministro aposentado, fez uma entrevista e se viu revoltado por essa situação. E não se iludam. Se nós sabemos aqui no Brasil a conduta dos ministros da Corte de Justiça norte-americana, eles que não dão entrevistas, eles que não têm segurança nem carro à disposição deles, eles que não têm mordomia, eles que são proibidos de aparecer nos holofotes, a mesma coisa, a América do Norte é composta de pessoas inteligentes igualmente às pessoas do Brasil. E lá também sabem. Eles sabem quem é o Toffoli, quem é o Gilmar Mendes, eles sabem quem é o Luiz Roberto Barroso, o Edson Fachin, a Carmen Lúcia, a Rosa Weber, eles sabem que é o Ricardo Lewandowski, todo mundo, o mundo inteiro tomou conhecimento quando o Ricardo Lewandowski rasgou a Constituição perante o povo que assistia, o povo, a multidão de brasileiros ao pé da televisão, assistindo ser referendada, ser aprovada pelo Senado, a mesma decisão da Câmara Federal que cassou a Dilma Rousseff. Todo mundo assistindo, ele pegou a Constituição, isso aqui não serve nem para papel higiênico no banheiro, porque o parágrafo único do artigo 52 é claro quando ele diz que é automática a perda de direito a ir ao exercício de qualquer função pública. A Dilma Rousseff não podia ser nem contratada para ser gari de qualquer prefeitura. Gari, que é servidor público. Não é só direito político, não. Está lá a perda por 8 anos dos direitos de exercer qualquer função pública, que começa desde o gari e vai até qualquer ministro do governo federal e qualquer ministro da alta corte parlamentar, o que for. Ele rasgou. E o povo todo disse, será que a América do Norte não sabe disso? Será que a América do Norte, o pessoal de lá, não sabe que o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, quando era presidente do TSE, recentemente, antes de passar por Edson Fachin, ele concedeu título de honraria a 11 comunistas, inclusive a Mira Leitão, inclusive todo o pessoal de PT, não foi nenhum conservador. Agora, dizer que o Lula está na frente das pesquisas sem andar pela rua, porque ele leva o nome de ladrão, eu acho ridículo isso. Bolsonaro vai a todo canto e é aplaudido. E agora com esse decreto, que ele salvou a Câmara Federal, porque o senhor Arthur Lira é o segundo maior culpado, é o terceiro maior culpado. Primeiro, Dias Toffoli. Segundo, o senhor ministro Alexandre de Moraes, que inventa, eu repito, uma nova constitucional que não existe. Mandado de prisão em flagrante, que não existe isso. Mandado de prisão em flagrante. Mais uma vez, repito. Mandado de prisão é uma coisa, e prisão em flagrante é outra coisa. Artigo 5º, 61 da Constituição Federal. Ninguém será preso se não é flagrante delito, ou por mandado de prisão da autoridade competente. Estou dizendo nas minhas palavras. E o terceiro mal culpado foi o senhor Arthur Lira, que reuniu os esquerdas do Congresso Nacional, conforme disse a Magda Mofato, e ele colocou em pauta imediatamente o julgamento da prisão determinada pelo Alexandre de Moraes e a própria Magda Mofato, que substituiu o relator nas caladas da noite, porque o relator era o cara que ia pugnar pela defesa do Congresso Nacional, e ela, conforme ela divulgou em lives, houve uma combinata
para que eles aprovassem a prisão do Daniel Silveira por apenas uma semana, que eles iam ser pessoa uma semana. Agora, quando isso veio à tona, aí a Magda Mofato disse, no dia que o Daniel Silveira se refugiou no Congresso Nacional, na Câmara Federal, para não botar tornozeleira eletrônica, o Arthur Lira não tomou nenhuma providência de convocar uma sessão plenária extraordinária para revogar a prisão. Está lá no artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal. E o que ele fez, deixou fluir. E os próprios deputados que foram enganados pelo acordo feito, a própria Magda Mofato disse isso, se arrependeram e viram que não tinha condição do parlamento sofrer uma invasão indevida, uma desobediência impressionante, de tamanha magnitude ao artigo 53 da Constituição Federal. E principalmente porque, prestem bem atenção, os crimes supostamente praticados pelo Daniel Silveira, cada um pena de 2 a 4 anos. Todo crime cuja pena mínima é de 2 anos, o Ministério Público tem o dever de postular ao juiz a suspensão do processo se o réu for primário. Suspensão chama-se o sursi processual por aplicação do artigo 89 da Lei 90/95, que é a lei do juizado especial, que atribui essa suspensão. E essa suspensão, ela só é quebrada quando as condições estabelecidas na postulação do Ministério Público, ela é quebrada ficando suspensos o processo e a prescrição. Parágrafo 5º do artigo 89 diz isso. Esse artigo fala em 1 ano só, pela mínima de 1 ano de direito à suspensão. Mas com o advento da Lei do Juizado Especial Federal, a Lei 10.259 de 2001, essa regra aumentou o crime de menor potencialidade para uma pena máxima de 2 anos e, consequentemente, se antes o crime de menor potencialidade era de 1 ano no máximo, aumentou para 2 e dá direito ao sursi processual. Não houve isso. Aí, para acabar de escurambar a vontade de prejudicar a lei e a Constituição Federal, quando ele pega o artigo 355 e o artigo 344 do Código Penal, para poder justificar os dois crimes, pela teoria da ultratividade da lei penal, dizendo que, apesar de revogada a Lei de Segurança Nacional, aplica-se a lei em vigor pelo princípio do benefício que ela traz com uma pena menor. E se o crime não era afiançável, por que o senhor Alexandre Moraes arbitrou a fiança de R$100 mil? E diz ele lá que não pagaram a fiança. O advogado do Daniel provou que pagou e pediu a devolução e também foi negada essa devolução. E aí? O artigo 323 do Código de Processo Penal relaciona a fiança e o crime, os crimes dos artigos 355 e 344 do Código Penal, com redação da nova lei de 2021, são afiançáveis. O artigo 325 do Código de Processo Penal estabelece os critérios de arbitramento de fiança. O 323 diz lá quando a fiança deve ser arbitrada pelo delegado, quando a pena é até tantos anos, parece que até 4 anos. Essa regra eu sei decorar, mas não decoro assim limites. Mas
e a partir a ser apenas sendo superior a 4 anos, o arbitramento da fiança pelo juiz. Antes dessa reforma processual penal, aos artigos 310 seguintes, o réu que fosse próprio na forma da lei, não pudesse pagar fiança, o delegado não podia fazer nada. Você tinha que ir para a justiça, o juiz ia ouvir o Ministério Público, pedir o juiz para dispensar a fiança, artigo 350 do Código Penal, processo penal. Aí, demorar para soltar o preso uns 15, 20 dias, devido às diligências e tal. Mas hoje, com essa reforma, o próprio delegado tem o direito de dispensar a fiança da pessoa pobre na forma da lei, tem o direito, tem a faculdade, o direito, tem a prerrogativa de fraccionar em prestações o valor da fiança. Ele pode arbitrar até 100 salários mínimos, de 1 a 100, ou reduzir a R$200 a fiança, ou até dispensar. Está lá no artigo 325, inciso 1º do Código de Processo Penal, que manda aplicar pelo delegado o próprio artigo 350, entendeu? Que é a fiança para quem, a isenção de fiança para quem não pode pagar. E o delegado também pode deixar de cobrar. Eu reconheço que o fulano é pobre e eu não vou cobrar a fiança dele. Ele dá liberdade provisória, porque o artigo inciso 66 da Constituição Federal diz lá: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando o seu crime for condicionado à liberdade provisória com ou sem fiança. Então, a autoridade policial já tem essa prerrogativa. Então, onde é que está escrito nessa determinação, entre aspas, do Michel Temer, que o Bolsonaro tem que esperar o trânsito em lugar da sentença? Não tem nada disso. Ele está condenado. O presidente aceitou a condenação, aceitou. Ele não discutiu se o Alexandre de Moraes e toda a cúpula do Supremo Tribunal Federal, menos o Cássio Nunes Marques, essa cúpula tinha acatado uma prisão absolutamente inconstitucional. Tanto pela forma, mandado de prisão em flagrante, que não tem no Código de Processo Penal, nem na Constituição Federal, quanto por não ser possível prender um parlamentar por suposto crime de opinião. E mais outra coisa, quem assiste aos vídeos do Daniel Silveira verifica que ele não é contra a instituição, ele é contra o exagero dos ministros. Ele fala com emoção, revoltado naturalmente, como eu sou revoltado desde o momento que aconteceu aquela prisão da Sarah Winter. E daí para cá vem tem o jornalista, depois tem o Oswaldo Eustáquio, Roberto Jefferson, Alan Santos, Daniel Silveira, Bocado Neto. Ninguém pode, Zé Trovão, ninguém pode tolerar. Bom, então, duas formas ilícitas inconstitucionais. A primeira, porque todo auto de prisão em flagrante tem que ter o condutor, é dispensável só quando o crime é presencial. Segundo, tem que ter duas testemunhas do fato ou não, artigos 302 a 306 do Código de Processo Penal. Tem que ter a entrega da nota de culpa à pessoa autuada em flagrante, artigo 306 do Código de Processo Penal. Nada disso observou-se. Nada disso foi observado. E o pior, nem na defesa prévia tem testemunha. E o pior é que na denúncia também não tem ninguém. Aí o senhor Alexandre de Moraes mandou constranger a mãe do Daniel Silveira. Isso é o pior. O pior também é dizer que o flagrante permanente, porque cada vez que o vídeo aparece, o crime é continuado e está a caso majorando do artigo 71. Aí o Arthur Lira fez aquele negócio, aquele ignório todo, e lá se vem agora ele atrás de avacalhar
se abacalhar. Não, o problema da cassação do mandato e suspensão do direito político deve ser coisa com a Câmara Federal. Aí é gaiato. Agora, vocês vão ver que eles estão caladinhos, disseram, agora souberam dizer, nós estamos em silêncio, ninguém dá entrevista. Amanhã nós vamos ver o que vai acontecer. Será que eles vão chegar para a Rosa Weber, que é acostumada também a receber pressão dos colegas, para ela conceder uma liminar, mandando suspender o decreto de graça, a concessão de graça ao Daniel da Silveira? Será que eles vão fazer isso? Será que eles vão ter essa coragem de ofender a prerrogativa do presidente da República, a discricionariedade dele? É difícil, né? É uma coisinha difícil, que vocês se lembram muito bem, que quando estavam quando consagraram a suspeição do Lula, apareceu a Carmen Lúcia mudando o voto, para satisfazer o gosto do Gilmar Mendes, desconhecendo não, que ela sabe que dentro do artigo 39, dentre vários incisos, está lá, 39 da lei 1079, de 10 de abril de 1950, está lá, o ministro Supremo, que mudar o seu voto sem a fundamentação jurídica, é passível de impeachment. Olha bem, ela tinha dado o voto contra aquela suspeição do Sérgio Moro. Do outro lado, todo o Brasil ligado na televisão, eu me lembro, esperando o voto da Rosa Weber pelo Brasil. Ou seja, para não anular os processos do Lula. E ela deu a favor. Muitas coisas nós estamos vendo, pessoal. Ninguém é cego, ninguém é doido, ninguém é burro. Quem estuda, se você ler o próprio livro do Alexandre Moraes sobre direito constitucional, vai pegar na ventinha dele. Doutor, o que é isso? Você é professor de direito, você quer direitinho, e você está fazendo essa atrocidade contra a Constituição Federal? Então é preciso muita cautela, porque nós temos um presidente democrata, conservador, cristão, prega a família e a pátria como escudo da sua vida. E nós também. A gente perdoa o André Mendonça, que ele foi até benéfico ao prolatar aquele voto como cristão, não como constitucionalista. Porque surgiu a figura do presidente da República, já que o senhor Arthur Lira desrespeitou todo o Congresso Nacional. Ele e o seu presidente, Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, ficaram debaixo da expectativa, debaixo dos pés do Supremo Tribunal Federal, pela inconstitucionalidade, pela ruptura das normas da democracia, que ficou capenga, ficou rompida, o Brasil de joelhos perante ministros que não querem o Brasil democrata, e eu digo isso, todo mundo está vendo, não estou mentindo, e nós não podemos tolerar uma situação dessa. Então o Bolsonaro, ele verificando que o Congresso Nacional, os deputados e senadores estão em perigo, estão ainda. Ele baixou esse decreto, salvando o Arthur Lira pela desídia, pela culpa, pela fraude, pelo dolo dele em estar em acordo com os esquerdas lá da Câmara Federal para aprovar uma prisão que não existe na lei, nem na Constituição Federal. Normalmente, quando ele tinha o dever de exigir. Dissesse o ministro Alexandre de Moraes, o artigo 53, parágrafo 2º, exige que Vossa Excelência mande para a Câmara Federal o auto de prisão em flagrante, que não veio. E nós não podemos aprovar ou desaprovar a prisão sem tomarmos conhecimento de um auto de prisão em flagrante. Não faltou assessoria, não. Houve muita
atitude dolosa do senhor Arthur Lira, dolosa, e vou dizer mais, além de exigir a cópia do flagrante, quando o flagrante chegasse, vamos ver se houve flagrante mesmo. Cadê a nota de culpa do Daniel Silveira? Cadê a assistência de 2 testemunhas no auto de prisão em flagrante? E por que mandado de prisão em flagrante? Se mandado de prisão é uma coisa e prisão em flagrante é outra. Isso é o maior absurdo, isso é a maior ruptura constitucional. Nós vivemos numa democracia dificultada para todos os brasileiros que estão com orgulho do que aconteceu, em que o nosso presidente salvou os parlamentares dessa violação do senhor ministro Alexandre de Moraes, acobertado por seus pares contra a nossa democracia, proibindo os parlamentares de exercer o seu direito inviolável por quaisquer votos, palavras e opiniões no dizer do artigo 53 da Constituição Federal. E ele teve 2 oportunidades para se redimir. A primeira foi não aprovar a prisão. A segunda foi revogar essa prisão, porque a prisão ela não é só botar nas puxadeiras, não. Prisão domiciliar, todos leram, tudo é prisão. O artigo 53, parágrafo 3º diz: a qualquer momento a casa do parlamentar, a qual pertence o parlamentar, pode sustar o processo que se originou com a prisão indevida e inconstitucional. Aí depois o senhor Arthur Lira, com a cara de mulher ruim, sabendo da condenação e não sabendo das intenções do presidente Bolsonaro, foi lá à Câmara Federal negociar para não caçar o mandato dele, porque aquilo era coisa da Câmara Federal. Sabe o que ele ia receber? Um dedinho na cara, não? Dos ministros, sabe por quê? Porque ele não depende de ministro, não depende de parlamento. A perda do mandato eletivo, vocês podem pegar o artigo 92, parágrafo 1 do Código Penal. São efeitos da condenação. Parágrafo 1 e 2. A perda do mandato eletivo nos casos em que o crime tenha sido praticado por parlamentares, estou dizendo minhas palavras, apenas ser de mais de 1 ano, se ele faz o exercício da função dentro do Congresso, ou mais de 4 anos por crime comum. E não se pode aceitar que nenhum poder se abacalhe ao outro. Por quê? Porque o artigo 1º e 2º da Constituição Federal, além de dizer que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, diz também: os poderes da República são autônomos, mas harmônicos entre si. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se o pessoal tem coragem de modificar a jurisprudência como eles modificam para fazer bem, entre aspas, fazer o mal ao Brasil e bem aos esquerdas. Vamos ver se eles vão fazer isso. Amanhã a gente sabe disso, tá bom? Amanhã eu vou voltar. Amanhã não dá não, porque vai ser de tarde. Na terça-feira eu estarei comentando. Vamos agora uma coisa que interessa. Olha, me pediram para falar sobre bem de família. A única coisa que se aproveitou em termos de lei do Collor de Mello foi a lei 8009 de 29 de março de 1990. Essa lei, ela foi aprovada, o artigo 1º diz que não pode ser penhorado o imóvel de residência do casal juntamente com seus acessórios. Olha bem, já existia no Código Civil de 16, existe hoje o bem de família no artigo 1711 do Código Novo. Mas só o que acontece é que depende de você instituir. Eu sou dono de propriedade, eu posso chegar no cartório e fazer uma escritura de bem de família até 1/3 do meu patrimônio. Mas não, agora essa lei que está em vigor, a lei 8009 de 29 de março de 90, ela diz lá tranquilamente que o bem de família, você não pode penhorar uma casa onde você mora
não pode piorar um televisor, um rádio, uma enceradeira, uma geladeira, os móveis não podem. Agora presta atenção, esse é o artigo 1º. Mas no artigo 3º, o segundo diz que pode piorar os bens suntuosos. Se você tem uma casa e tem 2 filhos e tem 10 televisores dedicados a esse aparelho, pode piorar o que sobrar. É a suntuosidade. Mas o artigo 3º dela exclui-se dessa proteção 1, 2, 3, execução de alimentos, execução de hipoteca. Mas é lógico, coisa lógica, se eu hipoteco a casa onde eu resido, eu posso perder. Não existe o bem de família, deixa de existir porque eu mesmo renunciei a esse bem. Dívida de alimento, hipoteca, IPTU, condomínio. Se eu moro num apartamento e não pago o condomínio, ele pode ser piorado, levado a leilão. O inciso 7, que é bom, é um conselho que eu vou dar a vocês. O inciso 7 do artigo 3º diz: também não é protegido o patrimônio do devedor de aluguéis, fiador de aluguéis. Olhem bem, essa lei, ela está em vigor, ela é de 90, e a lei 8245, de 18 de outubro de 91, que é a lei do ginásio, adicionou esse inciso 7 ao artigo 3º da lei de proteção ao bem de família. Aí você veja que na época, se o sujeito era avalista, muita gente confundia. Você fazia um contrato de locação e botava avalista fulano de tal. Uma nota promissória, botava assim, avaliou, por exemplo, quando um cliente meu ia endossar um cheque, não endosse não. Você bota em aval. Por quê? Porque o aval era muito diferente da fiança. No tempo do Código Civil de 16, uma fiança era passível da mulher requerer a nulidade dela. E só a mulher, o cônjuge ou companheiro, pode anular a fiança prestada pelo outro sem seu consentimento. Agora, o aval não. O aval levar seus bens à penhora. Aí vem o Código Civil Novo, Lei 10.406, de 11 de janeiro de 2002, em vigor a partir de 11 de janeiro de 2003. Aí esse código diz lá, no artigo 1647, inciso 3º, eu decorei esse artigo todinho, diz lá: a fiança prestada por um dos cônjuges ou companheiro, sem o consentimento do outro, legitima aquele que não consentiu o direito de postular sua nulidade. Em resumo, se eu sou casado ou junto com a mulher, qualquer que seja o regime de bens, a menos que seja no regime da separação total de bens, eu posso, a minha mulher, peço confiança, a minha mulher pode entrar com embargo de terceiro, dentro das regras do artigo 677 do Código de Processo Civil, é o 677 seguinte, para anular essa fiança. E esse aval, o aval, se eu fizer qualquer aval, o aval do promissório, do cheque, o que for. Por que que eu digo menos o casamento em separação total de bens? Porque se eu tenho um pacto antenupcial dizendo que o patrimônio que eu tenho no meu nome é meu e a mulher não toca nele, e a mesma coisa com o patrimônio dela, se eu presto aval ou fiança, ela não pode anular porque ela não participou, nem tem o direito de fiscalizar o meu patrimônio, que é só meu, não é meu e dela. Eu acho até essa regra ilegal, sabe por quê? Você partindo do artigo, eu vou dizer aqui uma coisa, são as coisas que a gente sente, os conflitos dentro do Código Civil. Se o cônjuge sobrevivente é herdeiro do outro, em vida o patrimônio não se divide, mas por morte. Se o cara tem 2, 3 apartamentos, a mulher não tem nada, é casamento, separação total de bens,
Se ele não deixou filhos, só deixou irmãos, ela é herdeira universal dos bens dele, ainda que seja casada em separação total de bens. Se tiver filho, vamos dividir a herança. Como? Ela não é meia, mas ela é herdeira em pé de igualdade com os filhos, não podendo o seu quião ser inferior a 25% dos bens particulares, que são aqueles que não se comunicam. Eu já dei aula sobre isso e vou voltar explicando. Então, senhores, cuidado! O imóvel de residência e os acessórios não podem ser penhorados. Mas se for para pagar dívida de fiança de aluguéis, aí, ou dívida hipotecária, ou dívida de IPTU, ou dívida de alimentos, cuidado, porque você pode pensar que é protegido e não é. Bom dia para vocês. Eu estou aqui e amanhã eu estarei no escritório. Eu peço para vocês curtirem, para vocês compartilharem, se inscreverem nos meus canais. Eu quero que vocês deem valor ao meu trabalho, que por hora eu estou achando muito pouco valor. São os 3 gatos pingados que estão assistindo ao meu trabalho. Compartilhem, inscrevam-se nos meus canais, deixem o seu like, que eu acho ótimo. Se vocês quiserem uma música para o meu programa Morrendo de Saudade, que eu ouvi todinha essa madrugada de 11, de ontem até as 2 da madrugada de hoje, eu mesmo achei bom que eu ouvi, foi gravado, né? Eu também quero só retificar uma coisa, se vocês quiserem, peçam também uma manifestação de direito, só uma mensagenzinha pelo meu WhatsApp, de voz ou de texto. Agora eu queria fazer uma retificação, eu não errei não, só foi um lapso de memória. Eu disse que dia 26 agora, terça-feira, será o aniversário do Dr. Felizardo Pinho Pessoa, que mora em Fortaleza. Ele é lá de Viçosa do Ceará. 104 anos. Ele nasceu numa sexta-feira, prestem bem atenção. Por que eu digo? Porque se ele faz 104 anos numa terça, completou 100 anos numa quinta, e quem completa 100 anos numa quinta nasceu sexta. Bom dia para vocês. Meu WhatsApp, João Vitor já está aqui. Meu WhatsApp é esse aqui. 85 é o DDD. 999-453883. Obrigado, bom dia e até amanhã.